Hello, meu nome é Shimurasaki e agora a gente tá voltando de novo. Como eu falei, não tenho muito tempo de postar muitos vídeos, agora eu arrumei uma outra coisa pra fazer de 7 às 10 da noite, então acaba que eu fico sem tempo. Dessa vez a gente vai falar sobre curso técnico, como tá aí na capa e no título. Sim, eu faço curso técnico integrado na escola da cidade. Curso técnico de técnica e informática para internet. Ele é bom, mas hoje a gente não veio falar sobre as coisas boas. A gente veio falar coisas de possíveis melhorias e coisas que eu acho absurdo. Primeiramente, sobre o que é um curso técnico. Bom, a informática para internet, ela é tipo de informática que mexe com redes, cabos e conexões entre computadores, entre outros assuntos. Mas também mexe com um pouco de programação. Vamos dizer que programação não é o centro, não é de informática somente. Tem a parte do para internet. Então, programação acaba não sendo uma prioridade na matéria do curso técnico. Uma outra coisa é, por que eu acho bom fazer curso técnico integrado? Para isso, a gente tem que saber de uma coisa. Quando você faz curso técnico, quando você acaba o ensino médio, você ainda tem que ter tempo, né? Grana, porque geralmente a maioria de curso técnico é pago. Hoje em dia tem de graça, mas depende de onde você mora, tem que pegar condição, enfim. Mas se você fazer um curso técnico grátis enquanto você estuda ou integrado, é muito bom. Porque você ainda está na época de estudo e dá tempo de correr atrás do futuro. Você não vai se formar em nada com um papel na mão e receber um tapinha nas costas. Você vai receber porque você se formou em alguma coisa, seja ela qual for, e você está apto para trabalhar, né? Pelo menos é o que devia ser, nessa coisa que você se formou. Então agora vamos para a questão principal de tudo. Por que eu acho o curso técnico ruim? Integrado, vamos dizer assim. Bom, quando você faz um curso técnico separado da escola, a galerinha que tá lá, pelo menos no meu curso técnico que eu faço separado, ela tem uma mentalidade de pessoa que quer estar lá e tá fazendo porque quer. Seja a galera do PCG, que é a galera que faz curso técnico, mas já é mais velho, ou a galerinha do ensino médio, que faz o técnico integrado, mas que pretende fazer esse outro técnico por fora. Uma questão que eu não acho engraçada e nem legal é a questão do curso técnico integrado. Sim, ele traz oportunidades para várias pessoas, mas também depende do jeito que essa oportunidade é feita. Por exemplo, na minha escola, esse curso técnico integrado, mesmo que ele não seja ligado à programação, vamos dizer assim, eu acho ele muito ruim. Por exemplo, na área de programação, a gente está aprendendo HTML. Aí você me diz, HTML é o básico de tudo, beleza. A gente sabe disso. Só que qual o problema nisso aí? Eu tô no segundo ano do ensino médio, falta um ano para me formar. Isso significa que se a gente estivesse estudando em programação, a gente tinha que estar esse ano pelo menos no CSS e ano passado tá estudando HTML. Mas o que a gente estudou no passado? C+, ou C Sharp, né? Que é um tipo de linguagem geralmente usado para criar jogo, funções de jogo, mas também é usado em programação pura também. Mas que eu acho uma programação difícil para quem quer criar site. E eu acho que eles tinham que ensinar uma linguagem primeiro como a de programação básico, que qual é a linguagem, as linguagens básicas de programação? HTML, CSS e Java. Eu acho que eles tinham que ensinar isso primeiro. Claro, não fui eu que fiz o plano de ensino, mas eu acho muito interessante isso. Outro problema que acontece com frequência, que eu acho um pouco injusto sobre isso, mais falando em questões do ambiente, é o seguinte: lá na escola possui duas salas de informática, a informática 1 e a informática 2. O problema principal é que a informática 1, na hora do recreio, abre para quem quiser entrar, e a informática 2 só para o terceiro ano. Até aí tudo bem. Na informática que abre para quem quer entrar, que é a informática 1, se eu não me engano, qualquer pessoa que quer entrar pode entrar. Beleza. Você vai lá, espera na fila e fica. O problema é marcação de lugar e mau uso da informática. Marcação de lugar. A galera do ensino fundamental, geralmente os meninos, fica botando o bolso para largar para poder marcar lugar na fila. Às vezes a maioria deles nem come só para chegar primeiro e o bolso deles fica lá na fila para poder marcar lugar e não perder durante o recreio ou as aulas. Que eu acho isso absurdo, porque isso mostra como a escola não tá nem aí para como a gente tá usando a informática. E sim que tá funcionando e ninguém tá quebrando. Uma segunda questão que eu não gosto, eu não acho engraçado, não sei se vocês vão concordar comigo, mas vamos supor que tu tem um trabalho para fazer. Você estuda numa escola de 9 horas, você sai da escola às 5 horas da tarde.
O certo não seria o professor nem passar dever de casa, mas enfim, ele passou e você sabe que você não tem tempo. Tipo eu faço curso técnico na escola e fora da escola. O curso técnico da escola é integrado, o fora da escola não. Então eu tenho que andar 12 minutos da minha casa até o curso técnico, que começa às 7 horas da noite. Eu saindo às 5, chegando às 6 e pouca, correndo para tomar banho e sair para andar de bike para poder conseguir chegar no curso no tempo. Já que eu vou de bike porque ninguém aqui tem dinheiro. E aí a questão é essa: se você tem algum trabalho para fazer e precisa da informática para fazer, seja ele qual for o trabalho, você não consegue. Porque vai ter um monte de meninos jogando Roblox, coisa que não devia acontecer, porque eles não podem se divertir. Não é isso que eu tô falando. É que eles têm que dar prioridade para quem vai fazer trabalho. Um monte de pessoas precisam da informática para fazer trabalho e veem a hora do recreio como oportunidade, mas ao chegar no lugar, todo mundo já pegou lugar porque ficaram marcando lugar. As mesmas pessoas que foram ontem vão hoje, vão depois, vão depois, vão depois, vão depois. E o coordenador lá, o cara da gestão, o cara que fica na secretaria, sei lá o que, na coordenação, não fez nada. Se você for lá e falar, eu preciso da informática fazer um trabalho, tem como você me liberar um computador lá? Quando eu acabar, eu devolvo para a pessoa que você liberou? Ele vai falar que não tem como, porque a pessoa já está usando. Só que eu acho injusto, porque se você quer fazer um trabalho, você não. Nem sempre todo mundo tem tempo, tem gente que não tem condição, em casa não tem computador, em casa não tem celular, a pessoa não tem celular, só pai e mãe trabalha, aí a pessoa não tem como fazer esse trabalho, e aí é para entregar no dia seguinte que o professor passa. Então, assim, eu acho que a essas pessoas, né, tanto as pessoas que marcam lugar, quanto as pessoas que são responsáveis por gerenciar a informática, deviam prestar atenção. Fora que os responsáveis pela informática não são ninguém da gestão, são os acolhedores, alunos que se escolhem, que auto-escolhem participar do programa de acolhedor. E lá eles ganham alguns benefícios, tipo comer primeiro, mas eles também fazem algumas coisas, como tomar conta dos espaços, etc. E a questão dos acolhedores é o seguinte: a maioria deles, diante desse cenário que eu falei da informática, não sabem o que fazem e acabam não fazendo nada. Porque você chega lá pra usar e fala, cara, eu tenho um trabalho de gente pra fazer. Eles olham pro lado, olham pro outro. A informática tá cheia de gente, moleque jogando Roblox. E não, a maioria das vezes não tem exceção. É só gente jogando mesmo. Você olha de longe, um monte de gente jogando Roblox. Fora que esse jogo é proibido, mas eles conseguem meio que bugar o computador e conseguem jogar. E aí acontece uma coisa, a desigualdade. Porque você vê que a pessoa precisa fazer trabalho, mas tem um monte de gente usando computador e não tem computador vazio. E o acolhedor fica, se eu pedir pro moleque sair, ele talvez venha falar alguma coisa comigo, ou fique ofendido, ou queira arrumar problema. Mas se eu não fizer nada, a pessoa não vai fazer o trabalho. Aí geralmente eles falam, pergunta pro fulano, que é o cara que é responsável por algumas coisas na escola. A gente não sabe se ele é responsável por tudo e é responsável por essa área, mas é um cara que geralmente quando tem esses problemas ele vai lá resolver, tá? Porque ele que gerencia essas questões. Então, assim, eu acho um pouco injusto isso. Mas como só falar problemas, obviamente, não resolve um problema, até porque se reclamar resolvesse alguma coisa, eu tava milionária e tinha amigos, então eu vou falar uma outra questão que eu acho que vai ser bem legal, caso a escola de algum jeito ache meu canal e queira ver o vídeo. Até porque eu literalmente meio que borrei o nome da escola quando eu fui falar ali, então obviamente ninguém vai descobrir que eu tô falando da minha escola. Não é que eu tô fazendo alguma coisa escondido ou assim, mas é mais por causa de proteger a escola mesmo, porque eu não quero derrubar a reputação de nada, até porque nenhuma escola é perfeita, né? Eu tenho outras escolas que era uma merda também, tinha uma bosta de um sistema que não funcionava e eu obviamente nunca comentei sobre isso, porque pra proteger a escola, como eu falei. E aí, por que a escola deveria melhorar e o que a escola pode fazer pra melhorar? Vamos começar por o que a escola pode fazer pra melhorar. Na situação da informática, seria legal ter uma lista de frequência das pessoas que vão lá. Por exemplo, todo dia, né, eles fazem uma pasta lá única com o nome de cada aluno que vai. E aí, esse aluno tem que dar um xizinho toda vez que ele for na informática. A semana tem 5 dias. Ele só pode ir uma vez por semana ou 3 para ser justo. Mas não pode ir 3 vezes no mesmo dia. Vamos supor, não pode ir dia consecutivo, vamos supor. Segunda, terça e quarta. Ou quarta, quinta e sexta. Não, tem que ser tipo segunda, quarta e sexta. Não pode ser assim. Tem que ser pelo menos um dia de informática. E também a questão de não juntar dias. Se não for 3 dias na semana, vai juntar? Não, vai continuar 3 dias na semana.
e dar prioridade a quem é de segundo ano ou ensino médio. Até porque do ensino fundamental eles não têm trabalho, já que o ensino fundamental nessa escola não faz o técnico. Então eu acho que eles não têm necessidade nenhuma de realizar, de ficar na informática lá fazendo nada. Eles têm que dar prioridade, né, a galera os acolhedor, tanto os acolhedor quanto a galera lá que é responsável pela informática e etc., tem que dar preferência para quem vai fazer o trabalho. Nem todo mundo vai lá para fazer trabalho, mas é preferência. E a pessoa tem que mostrar que está fazendo. Não é só, vou fazer o trabalho e entra e fica jogando. Não, tem que ter uma olhada assim de canto, para poder ver se a pessoa tá fazendo. Ou pedir pra alguém pra dedurar, né? Falar, fulano, fica de olho nesse cara aqui, ó. Se ele virar a tela, você vê que ele tá jogando, aí você fala comigo. Não precisa gritar, não. Só vai chegando do meu lado e fala comigo que tá jogando, tá ligado? Tipo, alguma coisa assim. Porque eu acho um pouco injusto, tá ligado? Eu acho um pouco injusto a pessoa querer fazer um trabalho. Ela já estuda numa escola de 9 horas. Aí, no único tempo que ela pode fazer um trabalho, que tem um computador disponível, ela é obrigada a deixar de fazer o trabalho porque tem gente jogando Roblox. Que porra é essa? Desde quando pode ficar jogando Roblox ao invés de fazer a porta do trabalho? O problema não é o Roblox em si, não é o jogo em si, não é isso. O problema é não fiscalizarem e as pessoas que têm que realizar algum trabalho não ganharem a prioridade. Esse é o problema. O jogo não é o problema. A pessoa pode ir lá para jogar, mas não pode ir um grupo inteiro, não pode ir uma turma inteira do fundamental quase e jogar e não deixar espaço nem para uma pessoa fazer o trabalho. Teve uma situação aí que a minha amiga precisou fazer um trabalho de redação urgente. A professora tinha pedido no dia, ela faltou. Em casa ela não tem telefone, né? A mãe dela não deixa ela mexer. É aquele papo de pai complicado. E aí ela me disse que precisava fazer e a gente falou, então vamos lá na informática, né? Que a gente conversa com os acolhedores lá, fala, ela tem um trabalho pra fazer. E aí se vocês puderem dar uma liberada aí rapidinho enquanto ela faz aqui o trabalho, tudo bem, só para pesquisar o tema e fazer redação. Não, eles não deixaram. A gente foi lá, né, com paciência, vimos que tava cheio, falamos, fulana, que tá de olho aí. Tem como você pedir pro menino liberar o computador aí rapidinho enquanto ela faz o trabalho? Papo de 20 minutos pra ela querer fazer uma redação. E logo depois que ela fez essa redação, aí ela devolve o computador pro menino. Então não vai demorar muito, não. O recreio tem 1 hora. E aí a gente falou isso e ficamos esperando a resposta. Ela, infelizmente não poder, porque a informática já tá cheia. Aí a gente falou, não, então pede pra alguém meio que levantar e fala, grita aí, gente, quem é que pode levantar e rapidinho pra ela fazer o trabalho. Tipo assim, alguém vai se prontificar, sempre tem alguém de bom coração, entendeu? Ela, não vou poder fazer isso porque a informática já tá cheia. A gente foi lá no cara da coordenação. Chegamos lá e falamos bem assim, a gente quer ir na informática porque a minha amiga precisa fazer um trabalho. A gente não vai entrar para jogar, para mexer no computador. A gente quer que ela entre para fazer o trabalho. E aí ela conversou lá com os meninos que são responsáveis pela informática, que estão lá tomando conta. A gente perguntou se ela podia liberar alguns meninos ou um menino só para ela poder entrar para fazer o trabalho. E aí depois ela devolveria o computador, né, para esse menino aí que tá fazendo o trabalho. Tentando ser bem generosa, né? Até porque a gente não tinha que devolver nada, era pra estar jogando. E a pessoa tem total, essa pessoa da coordenação, ela tem total conhecimento que eles estão jogando. Porque ela passa para fiscalizar de vez em quando, então assim. E ele falou, não vou poder ajudar não. Aí depois a gente falou, não, então vamos voltar lá e vamos falar com o acolhedor para ver se ele consegue, pelo menos, colocar o nome dela na lista, ou ver se ela consegue entrar na outra sala do 3º ano, já que a sala do 3º ano, que tem gente que mexe na informática, fica mais vazio. E a gente chegou lá para poder ir na informática do 3º ano e também não pôde. E quando a gente voltou na coordenação para falar com esse cara, meio que ele já tinha ido almoçar e a gente não conseguiu fazer isso. E minha amiga meio que perdeu ponto por causa disso. E é um saco, porque quem não tem celular em casa, não tem computador, acaba não fazendo e se fode. E tipo assim, o que a escola podia fazer para melhorar isso? Primeiro, ela tinha que dar prioridade, igual eu falei, para quem vai fazer o trabalho e fazer listinha de presença. Obviamente a pessoa não pode ir todos os dias da semana. Já assim, já não no mínimo, então ainda 3 dias por semana ou 3 ou 4 dias por semana, no máximo, assim, raspando. Isso se a semana for chuvosa e tiver vazia a escola, não tem quando a escola tá vazia porque tá chovendo? Não vazia com poucos alunos, aí sim. Mas se for uma semana com muita gente e as pessoas que estão lá na fila tiverem trabalho para fazer, alguma coisa assim, tem que dar um pouquinho de prioridade. Uma outra questão também.
a questão da matéria. Eu não tô falando que a matéria é ruim, a matéria é legal, mas eu acharia legal eles começarem a ensinar HTML, CSS e JavaScript primeiro, antes de C Sharp. Eu acho que você aprender uma linguagem tipo C Sharp, antes de você aprender a criar um site, é meio complicado, porque bem que dá pra usar o C Sharp puro, e geralmente ele é usado em jogos, se eu não me engano, mas se você não usa, ou se você não programa, você não é acostumado a fazer nem o básico, fazer um bagulho desse, como utilizar o C Sharp, pode parecer uma coisa bem mais difícil de aprender, tirando até mesmo o interesse dos alunos. Não que isso seja desculpa para ninguém aprender, até porque eu não posso falar nada porque eu gosto muito de aprender. Tem uma outra questão também por parte dos alunos que não colaboram, e eu gostaria muito que eles começassem a colaborar. Porque vamos ser sinceros, se o professor está passando uma matéria e os alunos, ele está vendo que os alunos não estão colaborando, não estão aprendendo, ele não pode continuar a matéria, entendeu? Tem um professor de IoT, ele dá aula muito bem, entre aspas, assim, ele não fala muito, mas cada professor tem o seu jeito. E aí ele dá aula, só que quando ele vê que o aluno não tá avançando, ele tem que ficar com a matéria parada até o aluno avançar. E aí tem aluno que vai para jogar na informática, a gente tem aula na informática, né, porque a gente é do técnico. Aí os alunos vai lá, fica jogando, faz tudo de qualquer jeito, não faz. Aí o professor fulano, faz aqui, ó, vou te ensinar, quer ajuda? Quer ajuda? O cara chega do lado e fala, você quer ajuda aqui, ó. Clica ali, faz tal coisa aqui, ó, bota o nome da variável ali, ó, abre o VS Code ali, né, clica ali para ver o site, que a pessoa faz, quando a pessoa tá perto, quando ele sai para ajudar outra pessoa do outro lado da sala, ele volta pro jogo e não continua o trabalho, aí fica assim, o professor fica igual uma bala de arma andando de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. E ela já acabou de trabalhar muito tempo. Às vezes nem é trabalho difícil. Eu vou confessar pra vocês que como eu ensino técnico de escola pública, às vezes o trabalho não é difícil. É bagulho de botar Hello World no site. É só você ir lá no corpo do site, lá no body, entre a tag aberta de body e a tag fechada de body, colocar H1, chapeuzinho virado pro lado direito, chapeuzinho virado pro lado esquerdo, H1, chapeuzinho virado pro lado direito. Aí vai aparecer um outro H1 do lado, no meio dos H1, no meio do chapeuzinho do H1, você vai colocar Hello, vírgula, Word. É isso. E as pessoas não fazem. Às vezes é um bagulho fácil desse, a pessoa não quer fazer. E tipo assim, ela tá livre, mano. Nem sempre o professor, a gente faz um trabalho e ele passa outro. Só que os alunos, eles não fazem. E aí acaba que eles não avançam. Aí sai do ensino técnico e fala que o ensino é uma merda. Ah, mas o ensino é um pouquinho atrasado. Gente, não vai ser ensino de escola particular, né? Então, assim, eu acho essas questões um pouco chatas, mas eu vou dizer por que a escola deveria melhorar. Eu já dei algumas soluções. A questão dos alunos, a colaboração, teria que eles colaborar, porque o professor também não tem como, né? O professor já tem que montar matéria, corrigir prova, fazer não sei o quê. Então não tem como ele ficar olhando gente que não quer fazer nada. É foda, né? O professor não é obrigado a ser mãe e pai de ninguém também. Se a pessoa não quer fazer também, não tem como ele ficar insistindo, né? Tem como ele ficar pegando na mão, ficar botando lá, ó, vou pegar aqui na sua mão, pra você falar, não vai, né? Tem que ter uma colaboração pela parte do aluno mesmo, entendeu? Tanto disso, quanto pegar material para passá-la. Aqui na minha sala parece que a pessoa não tem material. E não, a gente necessitada não. Às vezes a gente vê que a pessoa tem caderno, mas a pessoa deixa o caderno no armário e aí vai passar ela sem caderno. Pra que vai passar ela então? Matar ela, ué. Vai passar ela sem caderno? Vai deixar o caderno dentro do armário? Agora, por que a escola deveria melhorar o ensino técnico? Eu acho que a escola deveria melhorar o ensino técnico porque eu acho que porque as pessoas que estão indo pra lá, a maioria às vezes quer bagunça, mas sempre tem um ou outro que é pra frente. O que eu me refiro a pra frente? Pra frente é eu, que sei HTML, CSS, Java e ainda nem aprendi isso na escola. Resumindo, eu tô acima da galera. Não, eu não sou um ser onipotente, não tô farmando aura, não é isso. O que eu tô falando é que eu sei o básico e a galera que tá lá não sabe. Não é que eles não sabem porque o professor ensinou, eles não fizeram. É que eles não sabem porque eu fui procurar saber como faz, aprendi e tô lá só pra poder ajudar. Às vezes eu ajudo o professor, porque eu ajudo a galera, tá
ligado? Eu nunca fico sem ponto, porque eu sempre ajudo. Do jeito que eu posso, eu ajudo. Eu falo, Afonso, não tá conseguindo fazer, não? Então vem aqui, vem cá. Não. Que coisa o cara me pergunta algum banco que eu não sei, aí eu digo que chama o professor, mas se eu souber, eu ajudo do jeito que dá. Só que o que eu vejo é que as pessoas não se interessam. A pessoa vai pra ensino técnico pra nada. No primeiro dia de aula, chegou um professor novo, né? No ano passado, perdão. Chegou um professor novo no final do ano, porque o professor tinha sua gente ido embora. Chegou um novo professor. E aí esse professor, ele perguntou, o que você quer fazer aqui no ensino técnico? Aí ele perguntou pra galera. Uns falaram que era porque a mãe obrigou, outros falaram que era perto de casa, porque a escola era perto de casa, outros falaram que queriam ser programador, mas ninguém falou que é porque quando você faz o ensino médio normal, você não tem muita oportunidade no mercado de trabalho porque você se formou em nada, e para as empresas elas não têm chance nenhuma de te contratar porque você está formado em nada, então significa que você não sabe nada. Porque se você não tem um curso técnico, significa que você não tem habilidades, que você não se formou em nada. Sem certificado, você fica meio que inútil e eles ficam pedindo habilidade, ou ficam pedindo experiência, que é um saco porque você acabou de sair do ensino médio. Fora que se você não quiser trabalhar em supermercado, você vai ter que estudar programação em casa. E mesmo que na escola técnica seja bem atrasado, pelo menos tem. Mas ninguém falou que quando você faz o ensino técnico, você se forma em alguma coisa e você tem uma grande oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Quando eu digo grande oportunidade, é porque nem todo mundo quer seguir carreira de programador. Tipo, eu faço curso técnico em 2 lugares, mas eu não vou ser programadora e nem técnico de segurança do trabalho. Vou trabalhar com isso sim, mas eu não quero isso pro meu futuro. Eu quero outra coisa, entendeu? Eu quero ver psicóloga, não tem nada a ver, sim, mas a gente faz o que tem. Não é o que quer, entendeu? Ah, eu quero virar um grande artista. Se tua mãe não tem dinheiro pra pagar um curso de arte, você faz o que tem. Tem de inglês? Faz. Tem de técnico de segurança? Faz. Por quê? Porque lá na frente, se você tiver esses técnicos, eles te deixam um pouco na frente, né? Eles te deixam um pouco mais na frente e te garantem um bom salário. Porque se eu entrar, vamos supor, se eu acabar o curso de técnico de segurança do trabalho, eu vou me dar muito bem, porque tem empresas que aceitam, né? Já vem sair do ensino médio, eu já vou ter o técnico de informática para internet, ainda vou ter o técnico de segurança. Então eu vou ter 2. Se eu aprender as coisas direitinho, fazer as coisas direitinho, tirar umas boas notas legais, não precisa ser 10, pode ser 7, 8. E eu já estou garantido com o meu emprego. E também tem o Enem, estudar pro Enem também. Só que o que eu vejo, o problema em si, é que as pessoas elas perdem um pouco do tempo delas hoje em dia. Em questões de redes sociais, sim, mas em analisar também como está a escola. Você pode reclamar, sim, que a escola é ruim, que você acha injusto algumas coisas. Por exemplo, na minha escola eu vejo que tem uns moleques insuportáveis. Eu gostaria, sim, se tiver algum jeito de eu meio que falar com a diretora, eu gostaria de ir lá e falar, olha só, esses moleques aqui e tal é muito chato. E eles são chatos porque eles ficam chamando atenção. Vamos supor, às vezes eu tô na fila lá pra comer. Primeiro, eles passam na minha frente. Só que assim, eu não me abalo, porque pra que eu vou perder a paciência com uma pessoa que passou na minha frente se eu vou comer de qualquer jeito? Então, passando nisso aí, deixa. Aí passou na minha frente, enfim, faltando de respeito, mas aí deixa. Aí eles ficam implicando, ficam perguntando bagulho nada a ver, mano. Ai, quer namorar comigo não? Tu não é minha amiga não? E tipo assim, é irritante. Aí isso fica me chamando de amor, tipo assim, um bagulho irritante mesmo. Uns consideram isso assédio, ou consideram isso gente que quer chamar atenção. Porque você tem 2 opções aí. Ou você se revolta e fica xingando os moleques, que é o que eles querem pra poder ficar fazendo você de boba. Ou você só deixa de ficar falando sozinho e eles vão queimar a rosca. Porque eles vão ficar olhando lá pra você não vai falar nada. E eles vão falar, ih, fudeu, que agora vai todo mundo ficar me olhando. Eu tô falando sozinho. Eles vão ver que essa menina não tá nem me dando bola, não tá nem se irritando. E aí eles param. Só que mesmo assim, uma situação irritante. Entendeu? Ano passado, esses moleques chegou até a falar mal de uma menina trans que tinha lá, né? Um homem trans, que considerava menina. Falando que se ele não virasse, né, mulher, ou se ele não virasse homem, eles iam bater nela. Tomaram a medida necessária, mas esse ano eles voltaram pra escola. Então eu acho um pouco chato isso, né? Esse tipo de gente que tá na escola normal, fica garantindo vaga no ensino técnico. Esse menino que eu tô dizendo, ele repetiu de ano, então você sabe que ele não tá preocupado. E outra, fica pegando vaga dos outros. Um monte de gente querendo entrar no colégio por causa do técnico pra se formar em alguma coisa. Esse moleque ocupando a vaga pra ficar à toa, perambulando pela escola. Qual é a lógica disso aí?
Então eu acho que a melhoria que a escola deveria fazer é essencial. Não é que eu quero xingar a escola, nada disso. É que eu quero só trazer pontos chatos. Entendeu? Claro, no curso técnico tem vantagens. Farei um vídeo mais pra frente falando sobre as vantagens. Tem. Só que quando a gente precisa de reclamar, tem que falar, porque não é só vantagem, né? A vida não é só tudo bom, não é só o bolo que você vê lá no status. Teve a parte de fazer, assar e lavar a louça. Entendeu? Tem a parte de quebrar a unha. Então, assim, é questão de ver que tem partes ruins também. E às vezes a gente tem que conversar, né? Falar sobre isso pra ver se muda alguma coisa. Então eu acho isso bem interessante. Eu só fiz o vídeo pra falar sobre isso, porque a escola deveria melhorar as melhorias, explicar os problemas. Meu intuito aqui não é fazer a escola ficar com ódio, nem refutar a escola nenhuma, nem falar mal. É só vocês entenderem que, no caso, eu tô querendo mostrar pra vocês como no ensino técnico tem problemas também. E que não é só ganhar certificado e dinheiro. Entendeu? Então é isso, eu vou deixando o vídeo por aqui. E se você achou que o vídeo ficou muito monótono, por causa que não tem muita coisa aparecendo, não tem muito elemento, de acordo com o tempo vai passando, eu vou melhorando os vídeos. Agora eu tô estudando de 7 da manhã às 10 da noite, já que eu tô fazendo 2 cursos, né? Um técnico de segurança e esse da escola, que da minha escola acaba é de 7 da manhã às 5 da tarde, que é a aula com técnico normal. E depois eu tenho lá outro, que é de 7 horas da noite às 10 da noite. Então tá bem puxado pra mim, tem trabalho, tem Enem, tem coisa pra fazer em casa. Então pode ser que às vezes eu deixe de fazer vídeo, deixe de escrever no blog, porque eu tô cansada, entendeu? Todo mundo tem direito de ficar cansado. Ah, mas você só estuda, vai... Pega uma carga horária de aula prática de madrugada quase e fica tentando estudar de 7 da manhã às 10 sem parar, né? Sem nem comer direito, porque você não pode, porque você é obesa, é uma bosta, porque você não tem como fazer exercício porque você estuda o dia inteiro. Então, assim, é uma questão de ter que lidar com as coisas mesmo, ter que lidar com isso aí, é normal. Então, caso eu não faça vídeo, não se preocupe, eu tô viva, de vez em quando eu posto alguma coisa na comunidade, algum vídeo dos meus gatos, ou sei lá, eu ganhei uns gatos aqui também, tá? E eu também queria saber se vocês gostam de poemas, eu escrevo poemas e eu queria saber se vocês gostariam de participar de alguma competição de poema, alguma coisa aqui no canal. Por exemplo, quando tiver alguma festividade, tipo Páscoa, vocês podem trazer poemas pra mim que eu vou ler. Não precisa necessariamente ser sobre a Páscoa. Pode ser em dias aleatórios. Eu posso marcar um vídeo pra ler poemas e comentar sobre os poemas que eu achei mais legal. É uma sugestão. Caso vocês queiram, eu tô aberta a comentários aí, entendeu? Mas eu vou deixando o vídeo por aqui. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se você ouviu, né, até aqui, muito obrigado. Muito obrigado a galera que tá inscrita no canal, que dá like aí, entendeu? Que traz uma visualização. O meu intuito aqui não é ganhar like, ficar milionária e vender curso. Meu intuito aqui é só falar algumas coisas que eu acho interessante. Então eu começo com um assunto, depois eu falo outro. Não tenho tempo de acabar uns, aí depois eu acabo, depois eu começo. Então assim, é uma questão mais de tentar fazer um canal legal. Porque ao mesmo tempo que eu não quero meio que acabar com a reputação de ninguém, eu quero falar coisas que eu acho interessante, não que está em alta. Então você provavelmente não vai ver uma treta que está em alta agora. Tipo, bagulho do Felca. Vocês não vão ver aqui não. Lei do Felca aqui não. Vocês não vão ver isso. Não vão ver. Não adianta pedir. Porque eu não tenho tempo pra ficar acompanhando treta. Eu falo sobre o meu dia a dia que eu acho interessante. Essa questão da escola é interessante. Falar sobre treta pra mim é ficar entrando em mar de tubarão pra poder pegar lasanha. Não vale a pena, né, filho? Então, vou deixando o vídeo por aqui. Muito obrigada a todos se você assistiu até aqui. Se você comentar Oi Shin Murasaki ou Oi Surreal Designs, eu comento no seu comentário e dou um like, um coraçãozinho. E muito obrigada a todo mundo e tchau.